Graça e paz, meus irmãos. Eu me chamo Eduardo Oliveira e eu estou gravando esse vídeo com 3 objetivos. O primeiro dele é trazer uma palavra de reflexão para a tua vida através da palavra de Deus. E o segundo objetivo desse vídeo é te motivar a continuar, a permanecer por intermédio da palavra e da graça de Deus. E o terceiro objetivo desse vídeo é para você que está iniciando na carreira, na chamada eclesiástica, e quando lhe for dada uma oportunidade para trazer uma palavra introdutória, então você vai ter um norte, vai ter um começo, vai ter um esboço com uma mensagem com começo, meio e fim, amém? Então a palavra deste momento, a qual nós vamos meditar, ela se encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4 e no versículo 9. Vamos ler então? E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou assim Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos forem ampliados, e a tua mão for comigo, e fizeres do que o mal não seja eu aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meus amigos, meus irmãos, esta mensagem é uma mensagem que eu gosto muito porque talvez não seja muito pregado a respeito de Jabes. Ele tem uma história muito curta, uma biografia que não é muito explanada. O texto bíblico não traz grandes menções à sua biografia, mas, no entanto, nós podemos extrair grandes aprendizados desta curta biografia de Jabes. São apenas 2 versículos, versículo 9 e versículo 10. Mas esses 2 versículos estão ricos de detalhes para que nós possamos conhecer um pouco Jabes. A começar, irmãos, o que nos chama a atenção aqui é que quando nós vamos ler o livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 1 até o capítulo 9, nós vamos ver genealogias sendo descritas, árvore genealógica. Por exemplo, nós vamos ver escrito assim, fulano gerou a ciclano, ciclano gerou a beltrano, e assim por diante. Do capítulo 1 de 1 Crônicas até o capítulo 9, você vai encontrar apenas nomes de pessoas que compuseram as tribos de Israel. Então, quando nós lemos o capítulo 4, nós vamos ver que ali está sendo composto, descrito, o nome da descendência dos filhos da tribo de Judá. E no meio de todos esses nomes, de toda essa descendência, do capítulo 1 até o capítulo 9, nós vemos uma pausa para trazer uma pequena biografia no capítulo 4 da história deste homem chamado Jabes. E o que nós podemos extrair isso? A começar pelo nome deste homem, Jabes. Jabes significa, foi um nome dado por sua mãe na hora de ela dar à luz, trazer ele a este mundo. Ela sofreu muitas dores, então ela deu esse nome a ele, Jabes, que significa aquele que foi gerado com sofrimento, ou aquele que causa dor. E trazendo isso, irmãos, para o contexto daquela época, nós sabemos que o nome dado por um pai e por uma mãe naquela época, ele ia dizer muito sobre aquela pessoa. Ele ia praticamente determinar como aquela pessoa seria vista pelas demais pessoas que o rodeavam naquela época. Por quê? Porque o nome naquela época, ele servia como CPF, como identidade, como certidão de nascimento, como todos os documentos da pessoa, ela tinha tudo isso no seu nome. Através do nome sabia da tribo que a pessoa pertencia, sabia o que aquela pessoa seria ou poderia ser futuramente. Então, quando a sua mãe lhe dá esse nome indesejado, Jabes, aquele que causa sofrimento, aquele que causa dor, as pessoas ao seu redor iriam olhar para Jabes com maus olhos, porque ele veio da tribo de Judá. A tribo de Judá havia uma grande promessa sobre a tribo de Judá. Então, cada pessoa que nascia na tribo de Judá chamava a atenção dos demais. Mas agora esse Jabes nasceu na tribo de Judá, havia uma grande expectativa sobre os que nasciam nessa tribo, mas ele nasce com um nome de maldição, aquele que causa dor,
aquele que causa sofrimento. Então, desde o nascimento de Jabes, já tinha tudo para dar errado na sua vida. Mas o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Já tinha tudo para dar errado desde o nascimento. Da mesma forma, muitas pessoas, desde o seu nascimento, pela sua família, já são taxados como que pessoas que nasceram para ser derrotadas, nasceu para dar errado. Mas nós vamos aprender através da vida de Jabes que tudo isso tem um ponto final através de Deus. Então, a primeira coisa que nós entendemos no texto que nós lemos assim, que Jabes, ele invocou ao Senhor. E a palavra invocar, o verbo invocar, ele vem de um termo latim, que se divide em duas palavras, invocare. A primeira palavra, in, significa para dentro, e vocare significa chamar. Então, esse termo, esse verbo do latim, essas duas palavras, ela está dizendo invocare, ela está dizendo assim, chamar para dentro. A partir do momento que Jabes, ele invoca a Deus, ele chama a Deus para dentro de si, para dentro da sua história, o texto vai nos dizer que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento? A partir do momento que você invocar a Deus para a tua história, invocar a Deus para o centro da tua vida, Deus vai transformar aquilo que seria maldição na tua vida em bênção. E o texto vai dizer que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, o mais abençoado, o mais próspero dos seus irmãos, a ponto de que do capítulo 1 ao capítulo 9, que nós só vemos nomes descritos, nós vemos uma pequena pausa para fazer menção à história de Jabes. Porque ele foi ilustre, ele não aceitou a palavra de derrota, ele não aceitou o nome de maldição sobre a vida dele, mas ele invocou aquele que poderia mudar a sua história. Por isso eu te digo neste momento, não aceite a palavra de maldição contra a tua vida. Deus é poderoso para transformar a maldição em vitória. Amém? Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em tudo aquilo que você colocar suas mãos e a planta dos seus pés, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém?